O meu nome é José Coelho e eu venho-vos demonstrar aqui o meu fecheiro de cálculo REX K2000 versão 2.20, que é utilizado para interligar uma série de softwares e permitir, de acordo com o 618 e as várias portarias, calcular os indicadores energéticos e as classes. Esta folha tem como base os Scratch, que já vos falei, e a versão anterior da K2000 Recese. Eu vou explicar aqui rapidamente como é que esta folha processa os vários valores e como é que ela interage com os outros softwares. Portanto, esta é a folha de entrada. Se carregarmos aqui na setinha amarela, iremos entrar aqui no menu principal. Este menu é importante perceber que tudo o que está a azul, clarinho, portanto, são áreas para poder preencher ou listagens. Temos aqui, vou só mostrar aqui rapidamente, temos a questão da majoração dos 5% de aquecimento relativamente às PTLs. Temos a questão da classe energética, classe de eficiência mínima até 31 de dezembro de 2015, portanto permite-nos fazer essa alteração a partir de 1 de janeiro de 2016, portanto ele automaticamente altera os valores mínimos e máximos das eficiências. E temos a questão de utilizar o SIP mais Energy Plus ou Design Builder. Quem diz Design Builder diz o app, diz o Visual DOE ou outro software. Portanto, vou-vos rapidamente mostrar. Teríamos aqui que introduzir as faturas, portanto, os consumos elétricos em ponta cheia, vazio, super vazio e o custo das faturas associadas. Teríamos o mesmo para o gás natural, para o GPL, para o gasóleo. Está agrupado, portanto temos que desagrupar. E depois temos o valor total de faturas. Aqui teremos logo o valor de euro por kilowatt para cada um das fontes de energia e o custo anual. Este valor que está aqui é a relação entre o previsto e o efetivo. Portanto, dá logo para ter uma ideia se estamos a aproximar-nos ou afastar-nos do valor real na questão do previsto. Temos também a zona climática, portanto temos de definir basicamente o concelho e a altitude, para definirmos em que região de verão e de inverno é que estamos. Utilizamos estes valores para depois no Clima SE calcular o fecheiro climático, portanto um EPW. Os requisitos envolventes são calculados automaticamente, portanto os de referência máximos e os de referência e os máximos. Temos também aqui a questão da relação do área envidraçada e área de fachada, que já vos vou mostrar a seguir. Temos aqui o fecheiro climático, devemos inserir aqui as colunas BAI para calcular automaticamente a temperatura média e os graus de aquecimento e arrefecimento de acordo com o set point e o horário que colocamos aqui. Depois temos a primeira interação com o SIP. Portanto, depois construímos o edifício no SIP, iremos fazer a exportação da ficha de cálculo D, que é os ganhos térmicos brutos na estação de arrefecimento. Iremos colocar aqui para ele fazer a soma de todos os vãos por fachada. Fazemos a mesma coisa para as paredes e iremos ter aqui uma relação entre vãos e fachadas para verificar se é superior ou inferior a 30%. Se for superior a 30%, o que ele vai fazer é uma correção do QT máximo e do QT de referência. Neste caso tínhamos mais 30%, tínhamos aqui 37%, ele automaticamente corrigiu o GT máximo e o GT de referência. Ele dá aqui um alerta para a gente não se esquecer que existe vãos que, quando for feito a simulação de referência, será necessário corrigir. Isto foi uma forma de não ter que alterar os vãos num modelo de simulação, que eu continuo a achar que não faz sentido. Eu achei e fiz alguns cálculos e as diferenças são irrisórias. Portanto, é uma maneira de manter o mesmo modelo alterando apenas os valores. Vamos depois definir aqui a envolvente, em termos de paredes exteriores, interiores, coberturas. Temos aqui uma série de valores já pré-estabelecidos, uma série de camadas para betão, alvenarias, isolantes. Temos a questão da nota técnica, que mantém-se. Portanto, é importante, se eu estou a utilizar uma parede colocada, decimos anterior a 950 cm, se a gente colocar aqui 0,40, ele vai dar aqui um alerta. Portanto, temos que colocar o valor correto, porque estamos a falar de um tipo de envolvente que está específico, que são 50 cm. O programa corrige automaticamente para 50. De qualquer das formas, é apenas para não esquecerem. Damos o valor do máximo e do de referência.
Temos esta opção da majoração ou não das PTPs, portanto, ou mais 35 ou menos 35. Temos aqui a questão dos pilares e a seguir temos a questão das vigas, para verificar se cumprem ou não. Questão dos envidraçados, temos também de definir o tipo de vidros, proteções interiores e exteriores, a caixilharia e o tipo de fração do caixilho no vidro. A cor do caixilho, o SIP, o SIEP, ou então não utilizar decreto-lei, utilizar os valores de fabricante, e então aí temos que definir aqui valores de fabricante e depois colocamos aqui os valores tanto para os usos de caixilhos, como para os guias, como aos usos dos vidros e por aí fora. Voltamos aqui atrás. Os dados do edifício e técnicos, portanto, basicamente a indicação geográfica, as coordenadas, os dados do imóvel, do registro, da parte fiscal, do promotor, dos técnicos e não esquecer do modelo de visita, que é importante e é obrigatório colocar na ADM. Temos também de auditoria, temos os consumos energéticos. Eu normalmente estabeleço uma semana de medição em cada um dos quadros que eu designo mais importantes. Neste hotel foi efetuado 2 quadros de AVAC, podemos ver a evolução deles ao longo dos vários dias de uma semana, da quadro da cozinha das hidropressoras. Estes valores estão aqui, são efetuados a partir de uma outra folha que alimenta esta. Temos a questão do analisador e temos também a questão das temperaturas. Neste caso fizemos o registro das temperaturas das águas quentes, sanitárias, do retorno das águas quentes e das caldeiras. Podemos ter uma ideia das médias ao longo do dia, das médias diurnas, os máximos, os mínimos, que é importante para podermos depois poder estabelecer ou não alguma medida de melhoria. Colocamos aqui também a ocupação que pode ser dada por dia, horariamente ou então se temos esses dados do hotel, colocamos logo aqui, temos algum perfil anual que depois podemos extrapolar para a questão das AQS. Este valor das AQS podemos utilizar depois num Solterm ou no Polisan para confirmar. É sempre importante ver isso. De seguida, iremos ver então a questão da criação dos espaços de tipologias e subtipologias. Na capa 2000 que nós utilizamos a definição de tipologia, são os espaços que podem ser categorizados por diversos tipos de produtor, mas normalmente a gente diferencia-os. Portanto, temos uma área com chiller, uma outra área com splits e uma área que não é climatizada, são para nós as nossas tipologias e nós vamos separá-las. Depois temos as subtipologias que estão dentro dessas tipologias, que vamos dar aqui um exemplo de um hotel no piso 0 em que temos dentro dessa tipologia, temos a recepção, temos um bar, temos os arrumos, temos uma casa de banho, temos gabinete, isso são subtipologias. Nós temos de definir para cada um dos espaços a tipologia e subtipologia. Capa 2000 depois agrupa-os automaticamente. Criar perfis de funcionamento com ou sem variação, temos de definir um dia, 24 horas e número de dias ao longo do ano. Depois temos aqui a questão da ventilação, em que temos de definir se o espaço tem ar novo ou extração, ou sem os dois. O tipo de método de cálculo, se é prescritivo ou analítico. Depois de todos os dados temos que inserir as atividades metabólicas, a idade dos ocupantes, perfis de ocupante, de ocupação, tipo de espaço, método de ventilação, caudal do projeto ou da auditoria, e ele vai verificar, vai fazendo um cheque se cumpre ou não cumpre, neste caso para as PCEs, não para os CEs. Depois aqui iremos colocar o tipo de unidade tratamentar ou VAN associado a cada um dos espaços, de modo a verificarmos qual é que é a eficiência da recuperação. Neste caso, se tivéssemos, imagine, 11.000, tínhamos aqui 11.167.2 metros cúbicos hora para os quartos, em que estamos a recuperar 50%, vamos dizer ao programa que ele só vai ter que climatizar, só vai ter que arrefecer ou aquecer só 50% desse ar. Portanto, é importante que isso tenha muito impacto na simulação. Depois temos as tabelas de ventilação, que depois é utilizado mais à frente, já vos vou explicar. Iluminação, temos que descrever o tipo de luminárias, o tipo de lâmpada, balastro, o número de lâmpadas em cada luminária e a potência associada. Iremos depois, na tabela de iluminação, temos que descrever qual é que é a tipologia, de acordo com a EN 12464. Portanto, temos aqui uma série de tipologias que podemos utilizar. Direi que estão a 99% dos casos. Aqueles que não existem temos que associar ao mais parecido.
Dizemos se estamos a fazer o cálculo de acordo com a norma ou de acordo com a auditoria, ou de acordo com o projeto. Pode-nos ter sido dado um estudo luminotécnico, aí colocamos esse valor. Dizemos se temos variação de fluxo ou não, qual o perfil. Depois colocamos o número de luminárias para cada um dos espaços e a K2000 vai verificar automaticamente o DPI máximo e o lux máximo, portanto, neste caso para PCEs. Para os CEs existentes ou para os CEs novos, que são a partir de uma DCR, portanto, não têm que verificar, mas é importante a gente olhar para isto e tentar perceber se temos ali ou não um potencial para uma medida de melhoria. A aquecimento e piscina, temos de definir o valor anual, o tipo de equipamento, a eficiência em decimal, a potência do equipamento, a marca, modelo, a quantidade, combustível, tipologia. Ele vai verificar a eficiência mínima. Depois temos os equipamentos da AVAC. Dividimos isto por UTANs, ventiladores e unidades terminais, bombas de cavitação e aqueces. Nas UTANs temos que as tentar descrever ao máximo, portanto, para verificarmos depois se ela cumpre ou não. Para a questão da PCE, vamos verificar a questão das eficiências dos motores, as potências específicas, a recuperação, o free cooling, a questão dos filtros, as velocidades de passagem, os isolamentos. É importante tentarmos descrever ao máximo. Nas PCEs temos que as descrever mesmo, para podermos verificar outras possíveis ou potenciais medidas de melhoria. Portanto, aqui temos a questão dos ventiladores e módulos de tração das UTAs e unidades terminais. As bombas. No caso das bombas, a única coisa que temos que verificar é a questão de eficiência. Depois de inserirmos isto, temos a lista de equipamentos. Na questão dos CEs existentes, temos que definir aqui todos os equipamentos associados ao edifício, em que lhe vamos dar um nome, vamos dar a potência e a fonte de energia. No caso, vamos pôr aqui, isto é CEs e PCEs. Podemos pôr aqui, podemos definir se estamos a utilizar um ou outro. Na questão dos CEs, portanto, temos que pôr os equipamentos para depois, em cada um dos espaços, temos que lhe dizer qual é que são os equipamentos associados. Neste caso, temos 139 minibars associados aos quartos com perfil de 6 horas de dia, que já definimos anteriormente. Na questão dos PCEs, apenas temos de definir um perfil, um watt por metro quadrado e uma fonte de energia. Esta tabela aqui associa todos eles. Depois temos outros equipamentos, tem a ver com os elevadores. Neste caso, é preciso não esquecer que existe um requisito mínimo, tem uma eficiência mínima, iluminação exterior, ventiladores de enfumagem, presurização e outros não afetos à climatização, ventilação de zonas tipo de esgotos e por aí fora, hidropressoras e bombas de esgoto. De seguida, vamos passar para a climatização. Na climatização temos que definir todos os equipamentos, só equipamentos diferentes. Portanto, se tivermos 100 splits iguais, não é necessário definir os 100 splits. Vamos definir o tipo de equipamentos, em que lhes vamos dar o tipo de uma lista, a permuta, uma referência para o mesmo, a marca, o modelo e a potência de frio, calor, as eficiências. Ele vai verificando para a questão das PCEs as eficiências mínimas e dá-lhe logo o valor, que é para vocês terem uma ideia, para o potencial de medida de melhoria. Depois temos, antes da simulação, a K2000 fornece-nos todos os dados. Ou seja, para cada tipologia e subtipologia ele vai-nos dar as densidades de ar novo por ocupante por metro quadrado, a ocupação, a iluminação em termos de densidade e o equipamento em termos de densidade. Isto é colocado no Energy Plus, ou no SIP Energy Plus, e depois de simulado, ele vai-nos dar os valores de simulação. Vamos colar aqui os valores de simulação e, portanto, que os nomes que designamos no SIP para cada um dos espaços tenham esta designação T, tipologia, o número de tipologia, underscore, ST, subtipologia e o número da subtipologia, para ele poder automaticamente fazer a soma e o cálculo de todas as cargas de aquecimento e arrefecimento associadas. Depois de termos estes valores, iremos colocar para cada uma dos espaços, para cada uma das tipologias, vamos dizer qual é que são os produtores de energia. Podemos ter vários tipos de produtores para cada uma das tipologias. Vamos dizer qual é que é as cargas que ele vai ter que associar aos produtores. Ele vai calcular um ER ponderado previsto e vai buscar outra referência e vai calcular o consumo anual previsto e de referência para cada uma das tipologias. Depois
Depois, temos a energia renovável, não lhe falei, neste caso não tinha renovável, mas dentro da energia renovável temos diversas opções: solar térmico, fotovoltaica, eólica, hídrica, biomassa, geotermia, de recuperação. E todos estes valores de energia renovável depois vão ser retirados no cálculo do IEE, cálculo do IES. Depois temos feito a introdução de todos os consumidores. Vamos verificar se estamos longe ou não estamos longe em termos de fonte de energia. Neste caso estávamos com um erro muito baixo, muito pequeno. Mas se fôssemos aqui à tabela da calibração, podíamos verificar. Como é que funciona a calibração? A calibração funciona de determinada maneira. Os consumos de aquecimento e arrefecimento são colocados mês a mês, bem como os consumos de aquece e piscina. Estes valores teremos que os retirar do sol termo ou do polissano. O que a capa 2000 vai fazer é, somando os consumos de climatização, aquece e piscina, o que falta são os outros consumidores. E vamos assumir, se colocarmos aqui em modo automático, vamos assumir que o perfil do restante é relativo a todos os outros consumidores. Neste caso, a iluminação, o equipamento à vaca, elevadores, casas de lã e outros. Nós podemos colocar isto em manual e especificar aqui qual o perfil que queremos utilizar. Então, para a questão do equipamento à vaca, podemos, eventualmente, inserir um outro tipo de perfil. Neste caso, este edifício colocámos tudo automático e o erro, neste caso, era menos 0,2%, em que estamos com um CV anual de 0,7%, o que é bastante bom, que é ótimo. Calibração feita, vou-vos mostrar também, por cada tipologia podemos verificar mais pormenoradamente os seus consumos, podemos vir verificar aqui, ou então temos aqui uma tabela onde podemos ver os dados gerais para cada tipologia, os consumos da iluminação, dos equipamentos, a vácuo, outros, climatização. Se estivermos a utilizar esta opção, se utilizarmos esta opção do Design Builder, teremos que colocar aqui todos os consumos que tiramos da simulação. Do Design Builder, do app, ou do DOE, ou do que quer que seja. Portanto, temos que colocar aqui os valores. Os únicos valores que não vêm desses programas de simulação são os outros. Basicamente, os elevadores, escadas rolantes, simulações exteriores, outras, ventilação, que aí temos que colocar a partir da nossa tabela. Vamos voltar aqui atrás, voltar aqui a opção do Design Builder a uma opção de SIP mais EP e já voltamos a ter os nossos valores anteriormente. Aqui temos os indicadores de eficiência energética, portanto, o previsto, o de referência em kWh e a energia final primária. Este edifício tinha um valor de um RE de 0,67, portanto estávamos numa classe B. As medidas de melhoria são efetuadas de uma maneira muito simples. São criadas folhas K2000 consoante as medidas de melhoria que queremos, alteramos tudo o que é necessário alterar lá, neste caso tinha sido a tecnologia, portanto tínhamos da iluminação, tínhamos alterado as lâmpadas para a tecnologia LED, colocámos os valores da outra K2000, portanto, que alterámos aqui nestes quadros, e ele vai verificar automaticamente a poupança em quilowatts e em euros, o período de retorno simples, neste caso em 3,9 anos, e a nova classe energética. Isto pode ser feito até 5 medidas de melhoria. Depois, no final, podemos ver aqui as medidas de melhoria totais. Vou-vos mostrar também aqui a questão da inserção do certificado na ADN. Antes, vou-vos mostrar aqui a questão do relatório. Portanto, é importante nesta tabela colocarmos aqui o modelo de simulação. Portanto, este é um modelo que foi utilizado no MG Plus, neste caso renderizado em Revit. E temos aqui os gráficos que podemos retirar. Temos aqui uma série de gráficos de correlações, com temperaturas médias, graus dias e ocupações, que nos permite ver se o consumo anual do edifício se tem ou não tem muita correlação com uma série de fatores. Neste caso podíamos verificar que o consumo anual com a temperatura média tem uma correlação de 88%. Depois podemos ver a evolução dos vários consumos ao longo do ano,
neste caso era a climatização. Temos os vários consumidores em termos de desagregação. Verificamos que a iluminação tem um peso muito grande, 28%. Os equipamentos de outros tinham 34% do previsto. Podemos ver também a questão do tipo de fonte de energia. Neste caso tínhamos apenas eletricidade e gás natural. 80% da energia deste edifício é eletricidade. Podemos ver por tarifário. Podemos ver a calibração. E podemos também ter aqui os valores para o consumidor e por energia para o custo e consumo. Temos mais umas correlações, temos a questão das medidas de melhoria, podemos ver a evolução das medidas de melhoria, portanto todo o tipo de gráficos que depois vão ser utilizados na criação do relatório. Para a ADN temos aqui um capítulo que por experiência demora cerca de meia hora a uma hora a inserir, depende do número de produtores de energia, splits, VFPs e do número de envolvente. Portanto, isso é impacto, tudo o resto é rápido. Portanto, temos a identificação geográfica do edifício, que já vos mostrei ao bocado, a identificação do imóvel, temos aqui uma série de campos para preencher, para poder criar aqui a descrição automática. Depois temos as tabelas resumo das paredes, das envolventes opacas, paredes, coberturas, por aí fora. Temos também para os vãos endereçados, portanto, tabela resumo, muito fácil de inserir, Ctrl+C, Ctrl+V. Temos a ventilação, método descritivo e método analítico. Isto também dá algum trabalho colocar, dependendo do número de espaços, de tipo de espaços a ser utilizados. Portanto, método analítico e método descritivo. Sistemas técnicos de climatização, neste caso tínhamos perto de 13 unidades a colocar, portanto, todos os dados. Temos também a parcela, que é um cálculo não é muito fácil de fazer, mas isto está aqui automático. E temos a descrição para colocar no relatório, neste caso na ADN. Temos para AQS e piscina, a mesma coisa. Energia renovável, neste caso não tínhamos. Depois temos o capítulo 8 da ADN, o capítulo 9, indicadores de eficiência energética, e temos também o capítulo 10, que é as medidas de melhoria. Notas finais, também podemos colocar aqui umas notas finais automáticas. Portanto, penso que em meia hora ou uma hora conseguimos inserir após a K2000 completa. O relatório faz-se em 5 minutos, relatório SCE. Basta criar um PDF a partir da K2000. Podemos ver aqui todos os campos que tivemos a falar um bocado, estão aqui descritos. Temos toda a descrição da envolvente, dos vãos, a inércia, a questão do cálculo dos chips, dados de entrada, portanto, das tipologias, subtipologias, os perfis de funcionamento, a questão da tabela de ar novo, a verificação, o cheque de se cumpre ou não cumpre, a questão das eficiências, as listas luminárias e a tabela de iluminação com verificação do DPI e dos luxos, a tabela dos equipamentos de outros, do equipamento AVAC com a verificação do equipamento AVAC das UTAs, com a verificação de uma série de parâmetros, dos ventiladores, unidades terminais, das bombas, outros equipamentos, portanto a questão dos elevadores, hidropressoras, AQS e piscinas, a climatização, portanto todos os equipamentos de produtores de energia, com a verificação das eficiências mínimas, energia renovável, os dados para simulação, as cargas de aquecimento e arrefecimento do Energy Plus, os consumos de cada uma das tipologias e o cálculo dos ERs ponderados e dos copos ponderados, a calibração, o método de cálculo da calibração, a tabela de resumo de todos os consumos, o indicador de eficiência energética, os indicadores de eficiência energética, poupanças, reduções para cada uma das medidas de melhoria, neste caso 5, a total, o resumo, os gráficos associados à K2000, todos eles que são importantes para termos algumas ideias de como poder efetuar mais ou menos medidas de melhoria.
E depois temos aqui o capítulo dados para emissão de CE. Portanto, a partir daqui será copiar e colar na ADN. Portanto, a parte dos vãos, a ventilação, climatização, renováveis. Acho que podem ter uma ideia de como inserir um processo REX. Tem a sua dificuldade, mas espero ter ajudado. Obrigado.